Salve, rapaziada, beleza pura, cartoleiro, topzera com vocês na área, vamos que vamos. Rodada 6, rapaziada, chegou rodada 6, uma rodada em cima da outra. Agora tá gostosinho o cartola, né não? Deixa eu perguntar pra vocês, vocês viram o último vídeo do cartoleiro topzera? Ah, viram? Ah, então mitou. Quem viu, mitou. O pai aqui com o time do canal tirou 97 pontos. Fomos muito bem. O time ousadia do cartoleiro topzera, o time nacional, top nacional, tirou 95 pontos também na rodada. Foi uma rodada muito produtiva. Pegou a dica do Canóbio? Não pegou? Ah, não acredito. Pegou do Pedro? Não pegou? Ah, não acredito. Ah, então, pra você pegar essas dicas, segue o pai aqui, cartoleiro topzera na área, tamo junto, segue, compartilha, se inscreva no canal, rapaziada, e aperte o sininho de notificação, vai ajudar bastante o cartoleiro topzera a produzir esses vídeos pra vocês, beleza? Vamos passar as melhores dicas agora da sexta rodada, a quinta foi boa, produtiva, você aí valorizou? O pai do canal aqui valorizou bem, umas 11 cartoletas e vamos continuar agora nessa pegada de pontuar e valorizar. Beleza, rapaziada? Só isso que eu peço pra vocês. Vamos que vamos. Rodada 6 chegou, hein, rapaziada? Rodada 6 chegou e nós quer imitar. Rapaziada, na última rodada tiramos uma pontuação de 97,47 com um time do canal. Foi uma pontuação muito boa e esse time aqui a gente posta no Instagram pra vocês, tá? Teve algumas mudanças de última hora, tá? Eu tirei aí, ó, o reserva de luxo Canóbio e coloquei o Memphis Depay, entendeu? E me dei mal. Mas tá bom, meu ataque foi perfeito, tá? Fomos com o Luciano, fomos com o Caleri e Carlos Vinícius. Então tava muito top, não precisamos do reserva de luxo. Tiramos 97 pontos, estamos com um patrimônio de 133 pontos, tá? Um patrimônio muito interessante já, mas é melhor ganhar mais cartoleta. Num total de 381, estamos começando a subir. Já tem gente olhando pelo retrovisor e vendo o topzera, hein? Tem gente já falando, hein? Então, ó, fica ligeiro que o pai tá chegando daquele jeito, com o caminhão cheio. Rapaziada, a última rodada fomos com o Lucas Arcanjo. Quem pegou essa dica? O pai pegou, o Lucas Arcanjo pegou um pênalti, tá? Fez uma pontuação de 10,50, fiz o anti-negativo com ele, foi muito top. Varela entrou, tá? Lucas Ramon, muito bom, parabéns, Lucas Ramon, foi muito bem mesmo. Juan, do time do Atlético Mineiro, foi uma mudança de última hora, tá? Sabino também foi bem, tá? Lucas Moura, rapaziada, nós tínhamos o Marcos Antônio, tinha o Bobadilha e nós colocamos o Lucas Moura que tava nos mais escalados, tirou 1,80, decepção pra mim, tá? Lúcio Acosta tirou uma pontuação legal, interessante, tá? É um jogador interessante. Aqui eu provavelmente achava que ia tirar um pouco mais o André, tá? Luciano como capitão foi uma boa, 14 pontos. Carlos Vinícius começou metendo um gol, 1 minuto de jogo, o pai já falou, mitamos na rodada. Parou por aí, só um gol. 12,70. E Caleri, monstro, 12,10. Top. E esse Memphis Depay aqui, ó, nhaca, hein? Corinthians não jogou nada, menos 0,10. Galera, bora lá para nossa escalação. Rodada já tá em cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó, esse canal, então, prováveis do Cartola, rapaziada, bora lá, dar uma análise aqui, meio por cima. Vitória contra o Atlético Mineiro, esse é um jogo bem, extremamente difícil, assim, que não dá pra você ficar apostando muito as suas cartas, tá? Eu acho que o time do Vitória jogando no Barradão é muito forte, mas o time do Atlético Mineiro é um time defensivamente muito espaçoso, um time muito aberto. Então eu acho que o Vitória tem possibilidade sim de sair com a vitória do Barradão, tá? E nisso eu acho que tem um Marinho aqui, ou Minimício, pode ser uma boa, Mateuzinho, tá? Mas não indicaria muita gente não, tá? Fazer uma aposta no Lucas Arcanjo de novo não é errado, tá? É uma boa, pode ser uma boa fazer essa aposta no Lucas Arcanjo. Beleza? Essas são as dicas. Do lado do Atlético Mineiro, né, Cuéllar. Esse é um jogador interessante, joga muito bem, tá? É um jogador que participa bastante. Então pode ser uma bola de segurança aí, o Cuéllar jogando fora de casa, tá?
Aqui indicaria também o Hulk se vir para jogo, mas fora de casa eu acho que é melhor você dar uma segurada, né, galera? Renan Lodge é um jogador interessante, tá? Mas ficaria por aí o Everson, um goleiro que fez muita defesa na última rodada, beleza? Flamengo aqui é Botafogo e Flamengo, é um clássico, eu prefiro não se meter nesse clássico. Já coloquei o Pedro na última, ele foi muito bem. Cuidado para ele não desvalorizar, galera, mas não tem como não indicar. Pedro é uma boa. E Arrascaeta, gosto muito do Arrascaeta também, beleza? Lucas Paquetá, Everton, Cebolinha são opções, tá? Mas eu acho que temos algumas opções melhores, mas não é de jogar fora, tá? É duas opções muito interessantes. Everton, Cebolinha jogou muito bem na última. E Arrascaeta, gosto muito do Arrascaeta também, tá? De resto, galera, aposta, tá? Rossi pode ser uma boa, vai ser bastante exigido. Léo Link aqui, ó, é um goleiro que tá tomando muito frango. A torcida não tá acreditando nele, então pode ser uma boa aqui. O Pedro de novo, tá? Mas tá muito valorizado. Galera, gosto aqui do time do Botafogo. Essa formação de ala, tá? O Alex Telles e o Vitinho pode ser uma ótima pra rodada, indico muito pra vocês, beleza? Gosto muito do Alex Telles e Vitinho e o Montoro aqui, o menino é bom de bola, tá? Essas são as indicações pra essa rodada. Temos aqui Fluminense também, junto com o Atlético Paranaense, galera. Eu acho que pode ser um jogo interessante. Dois times. O time do Fluminense é um time muito agressivo, jogando com o Canóbio. Quem pegou a dica do Canóbio na última rodada? O pai deu a dica. Canóbio era uma ótima opção para a reserva de luxo, tá? É uma opção boa demais. E ele correspondeu às dicas do cartoleiro topzera. Lúcio Acosta, uma boa também. Gosto desse. Esse cara joga muito bem, tá? Joga muito bem. Ele participa muito das jogadas do Fluminense. Gosto muito do Lúcio Acosta também. Aqui temos o René, né? Deu uma assistência na última, gosto muito. Agora o James. Esse é um zagueiraço. Vamos ficar de olho nele, tá, galera? Gosto muito do James também pra rodada. Se vir Savarino aqui, é uma boa também. E aqui do lado do Atlético Paranaense, não podemos deixar de falar do Viveiros. Um jogador que tem a sua média básica, participativo, finaliza bastante. Então vamos ficar ligeiro com esse Viveiros, tá? Gosto muito dele. Esquivel também é um jogador, um ala muito ofensivo. Então gosto muito do Esquivel também. Um pouquinho mais pra baixo, galera, eu acho que ficaria por aqui, tá? O Santos é um goleiro bom, mas é caro, tá? Fábio também. Então ficaria por aqui. Esse é um jogo extremamente favorito aí pro Fluminense. Gosto muito do Fluminense. Aqui é Santão e contra o Corinthians. É um clássico super difícil, tá? E tá aqui ó, o Yuri Aberto e o Memphis Depay voltando, tá? Esse trio, quando joga junto, é embaçado. Então o Santos vai ter que ter muito cuidado com isso. Mas o Santos, galera, é muito fraco defensivamente. Indico muito para vocês colocar o Yuri Alberto ou o Memphis Depay. É uma ótima para rodada. O time do Santos espaçado. É um time que sofre muito gol de bola aérea. Então indicaria muito para vocês Yuri Alberto e Memphis Depay. E Garro aqui sempre dando aquela assistência. Gustavo Henrique, um baita cabeceador, uma ótima opção. Indico muito para vocês também. André, um jogador roubador de bola no meio de campo, tá? Gosto muito também. Então vamos ficar muito ligeiro, ó, dois lateral muito ofensivo, Bidu e Mateuzinho. Ó, time do Corinthians jogando mesmo jogando fora de casa, tem um favoritismo, tá? Porque tem jogadores melhores do que do Santos, mas gosto muito desses jogadores indicados aí pelo cartoleiro do Topzera. Do lado do Santos, temos o Gabigol, que jogando com o Neymar, ele é uma opção muito boa, gosto muito, a bola vai surgir bastante para ele, gosto dele, tá? Gosto também do Tassi Gol. Já ouviu falar do Tassi Gol? É, o Tassiano. Eu gosto muito do Tassiano para essa rodada. Quase ninguém tá dando uma olhadinha. Neymar tem que estar no seu time. Pronto e acabou. Neymar tem que estar no seu time. Porque é um jogador que produz bastante. Se vir com aquela mitadinha dele de 2 gols, 1 gol e 1 assistência, você deixar ele de fora, é moiado. Então, ó, coloca o Neymar, esquece e já era. Tá? Eu acho que o Neymar tem que estar no seu time.
Da parte defensiva do Santos não indicaria ninguém. O Brasão também tá decepcionando nesse começo de brasileiro. Não é por conta dele, é por conta dessa zaga aqui, ó, que é muito fraca, tá? Temos o Lucas Veríssimo chegando na área, tá? É um reforço de peso. Eu acho que vai dar uma mudança pro time do Santos, mas nessa rodada ele não vai estar disponível. Beleza? Essas são as opções. Galera, Internacional e Bahia. Galera, Internacional tá muito mal na rodada, tá muito mal no campeonato. É um time também que dá muito espaço, finaliza muito mal, tá? Finaliza pro gol muito mal. Carboneiro indico pra vocês, que é um jogador muito interessante, tá? E o Alan Patrick, batedor de falta, pênalti, escanteio, aqui indico pra vocês sim. Mesmo nessa fase ruim, eu indico ainda o Alan Patrick, tá? Na parte defensiva, Bernabé tá deixando de desejar. A última partida foi horrível, tá? E do lado do Bahia, galera, o William José, eu acho que pode ser uma boa, tá? Para esse jogo. Temos também o Eric Pulga, gosto do Eric Pulga. Jean Lucas tá jogando um bolão, indico muito para vocês aí também, tá? E na lateral, Luciano Juba, um jogadorzaço na última, invadiu o campo lá e não valeu o gol que ele fez. Beleza? E temos o Ronaldo, quiser fazer uma apostinha fora da curva. Na próxima partida, aqui, galera. Não, sério. Vamos parar aqui um pouquinho rapidinho. Galera, vocês precisam achar um jeito de deixar o Vitor Roque no seu time. Faz um custo-benefício legal, encaixa o Vitor Roque no seu time, que ele precisa, ele e o Neymar tem que estar no seu time. Só isso que eu digo pra vocês. Faça um custo-benefício legal, monta um time legal na parte defensiva, mas no ataque, o Vitor Roque tem que estar no seu time. Beleza? Essa é a dica. Galera, gosto muito do Vitor Roque, vai estar nos meus times. Arias também pode ser uma boa para a rodada, tá começando a jogar bem, tá? Maurício aqui uma opção. Flaco Lopes. Essa dupla aqui, Flaco Roque, é uma boa, tá? Indico muito. Se você tiver cartoleta para os dois, pode colocar, fecha os olhos e vai para cima, tá? Andrés Pereira também é uma opção muito interessante, gosto muito. Batedor de falta, batedor de escanteio, uma baita opção pra rodada, tá? Aí temos a parte defensiva do Palmeiras, que é toda boa, tá? Gosto muito do Piquerez, não gosto muito do Kelvin, mas em custo-benefício ele tá bem, tá? Gustavo Gomes e Murilo, gosto dessa zaga, e Carlos Miguel aqui pode ser uma boa opção pra rodada. Aqui do lado do Mirassol, tá, galera? Negueba, Alisson é uma boa, tá? Indico muito pra vocês. Temos aqui um pouquinho mais para baixo o Shailon, aqui pode ser uma boa junto com o José Aldo, o Aldo Filho, né? Temos o Reinaldo, eu acho que não indicaria para vocês. Igor Formiga, um jogador bem interessante, se quiser fazer uma apostinha. E o Walter vai ser bastante exigido, pode ser uma ótima para a rodada, indico para vocês, beleza? Coritiba e o time do Remo, tá? Aqui é um favoritismo aqui pro time do Coritiba. Na última surpreendeu, né, galera? Ganhando do Corinthians lá em Itaquera, tá? Ronier, eu disse pra vocês, esse jogador muito interessante, tá? Tirou 17 pontos. Breno Lopes, pra essa rodada pode ser uma boa. Indico pra vocês também. Josué é um jogador interessante, vamos ficar de olho nele, tá? Aqui, ó, JP Sherman, que é do Santos. É um jogador bem ofensivo, pode ser uma boa opção e o custo-benefício bem barato, galera, tá? Indico muito pra vocês. Ó, galera, ficar ligeiro aqui também, ó, com o Rangel, um goleiro que é um custo-benefício baixo e pode segurar o SG. O time do Remo é um time que finaliza mal, então finalizando pro gol mal, ele fazendo aquela defesinha, vai estourar na rodada, beleza? Do lado aqui do time do Remo, Aleph Manga é o jogador mais perigoso, tá? Que eu indicaria para vocês. Vitor Bueno não. Pico é um jogador que tem regularidade, tá? Vamos ficar bem ligeiro aí, mas seria só essa. E aqui, ó, o Rangel, tá? É um jogador que sempre tá fazendo as suas defesas. Então eu indico muito para vocês aí. Aqui tem Bragantino e São Paulo. É um jogo extremamente difícil. Aqui indicaria o Lucas Barbosa só. Gustavinho pode ser uma boa, tá? Gustavo Marques pode ser um jogador interessante. Juninho Capixaba, aqui sim eu gosto, tá? Juninho Capixaba pra rodada, contra o time do São Paulo, mesmo jogando dentro de casa, contra o São Paulo, eu acho que seria uma boa o Juninho Capixaba. É jogo com gols, tá? Aqui tem o time do São Paulo, né? Caleri, Luciano uma boa, Lucas aqui infiltrando no meio, tá? Temos o Bobadilha, um jogador interessantíssimo.
Temos o Lucas Ramon, que foi muito bem, mas jogando fora de casa, galera, eu prefiro deixar um pouquinho para quando o São Paulo joga dentro de casa, tá? Cruzeiro e o Vasco, galera, esse é um jogo aqui que dá para fazer algumas apostas interessantes. Gosto muito aqui do Matheus Pereira, tá? Gosto dos dois lateral, Kaique Bruno e o William, tá? E Matheus Cunha bem baratinho, galera. Eu acho que essa é a hora de você fazer um custo-benefício legal, tá? Matheus Cunha cabe no seu time, baratinho, e pode vir um SG aí. O time do Vasco é um time interessante que tá vindo com o André Gomes, que é um jogadorzaço, tá? Muita média básica. Muita média básica. Temos o David, tá? Nuno Moreira. Barros, tá? Fica ligeiro agora com Barros, mas jogando fora de casa, né? Eu acho que essas são as indicações até o momento, tá? E aqui o último jogo da rodada, que vai ser o time da Chapecoense contra o Grêmio. Eu acho que Carlos Vinícius de novo se torna uma ótima opção, tá? Gosto muito. É o Namorado, é um jogador bem interessante. Monsalve deu uma qualidade a mais um pouquinho nesse time do Grêmio, tá? Nardones, esse é um volantão, hein? Volantão. Noriega, galera, tá como zagueiro, jogando como volante. Tá vindo numa pegada muito boa. Indico muito Noriega pra vocês aí, beleza? Marlon pode ser uma ótima também pra rodada. Beleza, rapaziada? É isso aí, galera. Bora lá então pra nossa escalação, beleza? Vou vender todo o time aqui, o esboço. E vamos começar pelo nosso... Ó, galera, vou pedir a gentileza pra vocês mais uma vez. Se inscreva no canal do Cartoleiro Topzera. Se inscreve aqui, ó. Se inscreva, curta, compartilha e aperte o sininho de notificação. Só isso que eu peço pra vocês. Mais nada, só isso mesmo. E pega as dicas do Cartoleiro Topzera. O pai coloca o time lá no Instagram 1 hora antes de fechar o mercado. Então fique esperto. Você que não tem tempo de escalar, o pai escala o time lá no Instagram. Deixa o time montadinho pra vocês. Beleza? Galera, eu vou começar pelo ataque. Vou colocar o Vitor Roque. Vou vir aqui no meio e vou colocar o Neymar. Pronto. Quanto de cartoleta que o Cartoleiro Topzera tem? 87 pontos agora? 87 cartoleta? Bora lá. Agora vamos escalar. Galera, Vitor Roque tem que estar no seu time. Pedro pode ser uma boa opção para a rodada. Indico muito para vocês. Carlos Vinícius eu gosto, mesmo jogando fora de casa, contra um time do Grêmio muito espaçoso, um time muito fraco, tá? Mas vai jogar dentro de casa, num gramado sintético, então tudo isso aí marca, tá? Tudo isso tem uma diferença. Temos aqui o Yuri Alberto voltando de contusão, pode ser uma boa para a rodada, indico muito para vocês. Flaco Lopes também é um jogador interessante, fazer essa dupla Flaco Roque, tá? Eu gosto muito dessa dupla. Já vou estar colocando aqui o Flaco Lopes também no time. E minha terceira opção, vamos estar dando uma olhadinha. Andrés Gomes gosto bastante, mas jogando fora de casa. Lucas Ronier, gosto bastante do Lucas Ronier, tá? Canobi é uma opção muito interessante jogando dentro de casa contra esse time do Atlético Paranaense. William José interessante. John Kennedy pode ser uma apostinha do John Kennedy, mas está valorizado. Vamos pensar nisso também, galera, para não perder cartoleta nessa rodada. É uma pegadinha essa rodada. Se você escalar mal, você perde bastante cartoleta. Então vamos ficar esperto. Carboneiro gosto para essa rodada. É interessante, mas o time do Bahia não é um time besta, tá? Vamos ficar esperto. Breno Lopes nessa pode ser uma boa, tá desvalorizado. O Aleph Manga também, tá? Gabigol do Santos pode ser um bom reserva de luxo. Indico pra vocês aí também. É o Namorado, esse é um jogador bem interessante, tá? É um pouquinho mais pra baixo o Eric Pulga. Lucas Barbosa pode ser uma boa. Pedro Rocha, eu não gosto muito do Pedro Rocha, tá, galera? Mas eu acho que seria só essas as opções até o momento. Galera, até o momento eu vou fazer o seguinte. Vou fechar com o Breno Lopes, tá? Do time do Coritiba. E vou estar colocando no reserva de luxo o Gabriel Barbosa, o Gabigol, beleza? Já vou estar colocando o Gabigol aqui no reserva de luxo. No meio, quantas cartoletas nós tem? Tá? Vamos ver aqui, ó. Temos 63 cartoletas. No meio, galera,
Arrascaeta é uma boa, tá? Não vou colocar ele no momento. Arias também é uma boa. Matheus Pereira eu gosto, Andrés Pereira eu gosto. Vamos ficar esperto com o Danilo, tá? Minha segunda opção vai ser o Lúcio Acosta, tá? Vou colocar o Lúcio Acosta aqui, jogando dentro de casa contra o Atlético Paranaense, que tá parado já faz um tempo. Vai estar no nosso time até o momento. Mais um pouquinho aqui pra baixo, galera. Bidon é uma boa. Jean Lucas também interessante, tá? Temos o Barros aqui, tá? Vamos ficar bem esperto com o Barros. Um jogador que desarma bastante, tá? Minha segunda opção, galera, minha terceira opção, tô em dúvida, tá? Gosto muito do Tassiano pra rodada. Vai jogar de atacante. Um pouquinho mais pra baixo, Alan Patrick. Gosto do Alan Patrick jogando dentro de casa, tá? Gustavinho, gosto também do Gustavinho. Maurício, a única coisa ruim do Maurício é a minutagem, tá? Tem que ficar muito esperto com a minutagem do Maurício, tá? A minutagem dele não é muito boa, mas ele até que tá entregando algumas pontuações interessantes, tá? O Maurício. Josué também, mas foi muito bem na última, perder a cartoleta 2 palitos. Vamos ficar muito esperto. Galera, tem um jogador aqui que me interessa, tá? Deixa eu só ver se ele tá no... Se ele tá escalado, deixa eu ver. Emanuel Martinez. Emanuel Martinez, galera. Vou fazer uma apostinha nele. Galera, Emanuel Martinez. Vou colocar. Quem lembra do Emanuel Martinez no Fortaleza? Emanuel Martinez vai estar no meu time. Primeiro jogo dele, galera, ele já tirou 4,50 de média. É um jogador interessante. Vai estar fazendo uma apostinha aqui com um cartoleiro topzera. Beleza? Galera, o nosso meio fechamos dessa forma. Nas laterais, galera, Juninho Capixaba é uma ótima para rodada. Indico muito para vocês, tá? Gosto do Piquerez também. É uma boa, tá? René tá valorizado, tá? Mas é uma ótima para rodada. Indicaria muito para vocês aí também, tá? Mateuzinho contra o time do Santos é uma ótima. Indico muito para vocês. Esses dois ala aqui, ó, Vitinho e Alex Telles, uma ótima para rodada, indico muito, tá? Um pouquinho mais para baixo, galera, Marlon, gosto do Marlon. Ramon, galera, fica ligeiro nesse Ramon, tá? Walter Klá, batedor de pênalti, tá? Do time do Chapecoense, só que eu não confio no SG. Igor Fumiga, uma boa, mas jogando fora de casa, eu não escalaria. Galera, Vinícius Lira, baratinho aqui do Santos. Temos também aqui, ó, o Kelvin, tá? Do time do Palmeiras, baratinho. Um custo-benefício legal. E o JP Sherman também pode ser uma boa aí pra rodada. Galera, eu vou fechar minha lateral. Juninho Capixaba e o Kelvin do Palmeiras. Tá bom? Vou fechar com o Kelvin do Palmeiras. Fazer aqui uma apostinha no Kelvin. Na zaga, galera, gosto aqui, ó, dos dois do Corinthians, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Gustavo Gomes, legal também, uma peça bem interessante para a rodada, tá? Mas temos o Murilo um pouquinho mais barato também, que eu gosto. Vou estar colocando aqui, galera, o James, do time do Fluminense, e o Noriega, do Grêmio, tá? Gosto muito. Galera, quantas cartoletas? 9 para 2 não dá, né, galera? Não dá. Vou ter que estar vendendo aqui um jogador. Não vou ir com o Juninho Capixaba, galera, tá muito caro, tá? Senão eu iria sim. Vou estar fechando aqui, galera, a minha lateral. Nossa. A minha lateral eu vou fechar. Tem umas opções legais para rodada, né? Galera, tô em dúvida, tá? Tô em dúvida. E pra tirar essa dúvida, vai lá no meu Instagram 1 hora antes de fechar o mercado, beleza? Vou fechar, galera, meu segundo lateral. Vou fazer uma apostinha, tá? Eu sou ousado. Vou ir aqui, galera, com o Piquerez. Vou fechar com o Piquerez aqui. Quantos que sobrou? 11. Fechou. Eu acho que fechou, hein, galera. Vou com o Piquerez aqui, galera. Gosto muito desse lateral Piquerez para essa rodada. Vou aqui, ó, tirar os prováveis. Vou ir com o goleiro do Cruzeiro. Baratinho ele é, hein? Ó, 2,78. Vou fechar com o Anderson, anti-negativo,
fazer um antinegativo. E na reserva, eu coloco aqui o Matheus Cunha, do Cruzeiro. Sobrou quantas cartoletas? 8. Dá para fechar com o técnico? Mas primeiro eu queria falar para vocês, galera, alguns goleiros interessantes para a rodada, tá? Um Everson, um goleiro muito interessante para a rodada. Gosto muito do Everson, tá? É um goleiro interessante. Galera, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. A gente poderia estar tirando o James, né? E tem um Murilo baratinho aqui também, ó. Ah, tá com o Bruno Fux. Murilo ficou em dúvida. Legal. Murilo... Ah, então vou com o James mesmo, tá bom? Mas o Bruno Fux pode ser uma boa também. Galera, pra goleiro, eu gosto do Everson, mas tá muito caro. Tá aí valorizado. Hugo Souza nessa pode ser uma boa. Pode ser uma ótima pra rodada. Gosto do Lucas Arcanjo, tá? Pra essa rodada. Olha, valorizou 3 cartoletas, 10,50. Quem pegou a dica do cartoleiro Top Zero? Você pegou? Ah, então você foi bem demais. Mitou na rodada. Carlos Miguel pode ser uma boa, tá? E Walter também, bastante exigido. E aqui, ó, um goleiro baratinho, ó, Matheus Cunha, 2,78, custo-benefício bem baixo. Pode vir a valorizar contra o time do Vasco. Ele vai estar no nosso time. Beleza? Vamos estar colocando aqui o antinegativo, né? Faz sempre o antinegativo, galera. É sempre interessante, tá? Sempre interessante mesmo. Se você colocar aqui, ó, colocar o Anderson da Chapecoense. E para técnico, galera, técnico os mais baratinhos, tá? Eu gosto, sim, do Abel Ferreira para a rodada, tá? Gosto muito. Gosto também do Luiz Castro, também do time do Grêmio. E gosto do Fernando Seabra, do time do Coritiba. E é ele que eu vou colocar no nosso time. Fernando Seabra jogando dentro de casa contra o time do Remo. Fernando Seabra vai estar no nosso time até o momento. Nosso banco de reserva, para meio, vou estar colocando, galera, o Martinelli é uma boa, hein? Vou colocar o Martinelli até o momento, tá? Vamos ver se tem outras opções interessantes. Se não for colocar o Martinelli. Galera, estamos feio de meio aqui depois, hein? Zapelli, mas jogando fora de casa. É isso aí, galera. Eu vou ir com o Martinelli até o momento. Mas fique esperto com o meu time aí. Que eu vou publicar no Instagram. _ Cartoleiro Topzera. Beleza, rapaziada? E pra zagueiro de banco, vou colocar o Fux. Tá? E pra lateral, vou colocar baratinho aqui, ó, Vinícius Lira dos Santos. Beleza? Gabigol de reserva de luxo. Meu capitão pra rodada vai ser quem? Tigrinho, rapaziada. Vitor Roque. Capitão. É o mais caro? É o capitão da nossa rodada. Mas tô em dúvida. Ou Vitor Roque ou Neymar, tá? Essa dúvida eu vou tirar lá no Instagram pra vocês. Tamo indo no ataque aqui fatal. Vitor Roque, Flaco Lopes e Breno Lopes. No meio, Neymar, Lúcio Acosta e Emanuel Martinez, aposta do cartoleiro Topzera. Nas laterais, Piquerez e Kelvin. Na zaga, Noriega e James. Nosso goleiro é o Matheus Cunha, fazendo o antinegativo com o Anderson, da Chapecoense. E o nosso técnico, Fernando Seabra, do Coritiba. Nosso reserva de luxo é ele, o Gabigol. Gostou do time, rapaziada? Ah, gostou, né? Pegou as ideias? Pegou. Então é isso aí, rapaziada. Tô passando pra vocês aqui, desejar uma ótima semana, aí um bom final de semana. E ó, sexta rodada, boa sorte pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Valeu, rapaziada!